Evangelho do dia, 16º domingo do tempo comum, 19 de julho de 2020, Mateus capítulo 13, versículos 24 a 43. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e o amarrai em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas, e torna-se uma árvore de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. Os joios são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão à fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. A parábola do joio e do trigo nos revela 2 atitudes. A impaciência dos homens. Senhor, queres que arranquemos o joio? A paciência de Deus. Deixai crescer junto até a colheita. Deus não quer a destruição do pecador e a segregação dos maus. Deus é paciente e misericordioso, lento para a ira e rico em misericórdia. Salmo 85. Na construção do reino é preciso ter paciência e esperar a hora certa para a separação final, na colheita. Joio e trigo estão em toda parte. Mesmo em nossas comunidades cristãs, vemos presente tanto joio de desunião, de inveja e de fofocas. E Cristo ainda hoje continua repetindo: deixai crescer junto até a colheita. É importante saber conviver no meio dos conflitos. E então, ficar de braços cruzados passivamente? Não. As outras 2 parábolas complementam a mensagem. Devemos ser a semente de mostarda, pequena, insignificante, mas que cresce até aninhar pássaros em seus ramos. Devemos ser o fermento que leveda toda a massa na farinha, o mundo em que vivemos. O reino de Deus já está presente entre nós. Mesmo misturado com joio, mesmo pequeno como o grão de mostarda, ou um pouco de fermento. E nós? Somos trigo limpo, de amor, dedicação, colaboração? Ou
talvez somos joio de ódio, de discórdia e de calúnia. Peçamos juntos a proteção da Virgem Maria. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Nossa Senhora desatadora dos nós, desatai os nós o Covid-19 de nossas vidas. Nossa Senhora desatadora dos nós, desatai os nós o Covid-19 de nossas vidas. Nossa Senhora desatadora dos nós, desatai os nós do Covid-19 de nossas vidas. A bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus os abençoe e vos guarde. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e que o Senhor permaneça sempre contigo.